Romanos capítulo 12, a gente vai estar fazendo a leitura do primeiro versículo, o primeiro e o segundo, somente, por enquanto. Aí o que Paulo fala para a igreja que estava em Roma? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformado com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, vamos entrar nesse texto, vamos ver o que Paulo está pedindo para o pessoal lá da igreja. E o que Deus está pedindo para cada um de nós. Uma coisa que eu aprendo, a palavra de Deus mesmo, ela traz esse entendimento para nós, sobre, eu não gosto de usar essa expressão, o pastor não gosta também, de nível, porque parece que a gente está equiparando. Fulano está num nível mais profundo, ciclano está com um nível menos. Então, esse negócio de nível é meio complicado. Mas a Bíblia, ela traz para nós as etapas que a gente vai crescendo em Cristo Jesus. Por isso que não podemos nem comparar um irmão com outro irmão. Não é irmão de sangue, não. Aqui, da nossa comunidade. Por que, pastor, eu entendi isso? Por que fulano não entendeu? Porque a você foi dada a graça para entender e aquele irmão ainda não alcançou. Coisas que só espiritualmente se explica. Mas a Bíblia, ela vai sempre trazer para nós nível de responsabilidade. A gente, quando fala da graça do Novo Testamento, parece que não temos responsabilidade. Né? Pelo menos as pessoas pregam como se fosse uma libertinagem. Quando, na verdade, até Paulo mesmo fala isso. Olha, eu me tornei prisioneiro de Cristo. Eu me considero como escravo. Ele, tendo a liberdade que o próprio Cristo nos dá, ele prefere ficar preso a Cristo. É o que nós fazemos. Ficamos presos. Porque quando a gente ora assim, Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas a tua, você está preso. Porque qual é a tua vontade agora? Eu acho que a tua vontade hoje, agora, talvez não seria estar aqui, não é verdade? Quem não queria estar, talvez, passeando, né, agora, tomando, né, uma sopinha nesse tempinho? Eu gosto de estar na casa do Senhor, mas fazendo qualquer outra coisa. Mas a gente entendeu que a vontade de Deus é estar congregando, é abrir mão desse tempo para estar aqui. Aí Paulo vai e fala para os irmãos lá ali, fala assim, eu quero rogar a vocês que pela compaixão de Deus, vocês apresentem o vosso corpo. O que é apresentar, gente? Não é uma coisa que é dada na obrigação. A Bíblia vai falar sempre de voluntariedade. A nossa oferta aqui é voluntária. A nossa oferta ao Senhor é voluntária. É algo que eu apresento, é algo que eu falo, Senhor, eis-me aqui. Por que a gente fala tanto eis-me aqui? A gente canta tanto eis-me aqui. Porque é algo que você tem que apresentar. Deus, ele não é uma coisa que eu ouvia desde quando eu era adolescente, que Deus é cavaleiro, né? Ele só entra, ele está à porta e bate, aquele que abrir a porta, ele entra. Deus não quer nada que seja forçado, porque tudo que é forçado vira religiosidade. E Deus não quer coisas religiosas. Religiosas que eu falo assim, aquele ritual, vou fazer, porque se eu não fizer, vai o que vai acontecer comigo. Não, ele quer que a gente se apresente. Ele quer que a gente se entregue. A primeira coisa que ele pede aqui, ele fala, irmãos, eu quero rogar uma coisa para vocês, eu quero pedir assim, com um pouco de veemência, rogar, que vocês venham apresentar o vosso corpo como um sacrifício. E não só um sacrifício. Aqui fala como um sacrifício que é vivo, santo e agradável a Deus. Aí vamos lá. O que acontecia lá na antiga aliança quando um animal era apresentado por espontaneidade do dono do animal? O que acontecia com esse animal? Com a ovelha, com o cordeiro, com a pombinha? O que acontecia com esse animal? Podem falar. Expiação. Mas o que acontecia para ele ser expiado? Morria, não é verdade? O sangue do inocente era derramado para que o culpado tivesse o pecado perdoado por um tempo. Porque a antiga aliança não era para sempre, como Jesus fez por nós. Através do sangue de Jesus, eu e você, a porta, o santo dos santos foi aberto. Mas o que acontece? O animal morria por causa do pecado de uma pessoa. Era apresentado. Aí vem Paulo, na nova aliança, né?
que nem é sacrificado animal nenhum, nem tem mais sacerdote matando, degolando, mas o que ele fala? Vocês precisam se apresentar como um sacrifício. E não é um sacrifício qualquer. É um sacrifício que é vivo, santo e agradável. Um sacrifício vivo, não podia se oferecer nada que era morto. Alguém morreu, uma ovelhinha lá mordida de lobo, aí o cara vinha na malandragem, aqui, ó, Senhor, não podia. Não podia. Tinha que ser vivo, com 1 ano, né? Lembra? Sem mácula, sem mancha, perfeito, porque era algo dado ao Senhor. E o Senhor está pedindo de mim e de você exatamente isso. Eu quero que vocês se apresentem a mim, eu quero que vocês se ofereçam como um sacrifício. Mas um sacrifício que você vai ter que morrer. Aí eu lembro de um texto lá no Salmo de número 116, versículo, não precisa botar não, tá, Lúlia? Salmo 116, versículo 15, que fala assim, ó. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Eu não entendi esse versículo. Como assim, Senhor? O Senhor que tem felicidade na gente, que a gente morra? Mas depois a gente vai crescendo, a gente entende que a vida aqui é muito pequena perto da eternidade. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, porque Deus ele vê a gente como algo precioso, quando a gente se entrega para Ele. Quando eu falo assim, tudo eu entregarei, o que eu estou dizendo para o Senhor? Senhor, eu estou abrindo mão da minha própria vontade. Eu estou abrindo mão daquilo que do meu sonho. Qual é o teu sonho? Ah, meu sonho é esse, esse, esse. Mas se não for essa vontade do Senhor, não é difícil abrir mão do sonho, gente. É muito difícil. Você abrir mão de um sonho, de um projeto que talvez você se preparou uma vida inteira. E o Senhor chega para mim e para você e fala assim, não é isso que eu tenho para você. A gente faz até biquinho. Fica até com raiva de Deus. Fala, poxa, Senhor, mas eu sou tão esforçada. E o Senhor fala assim, não, eu quero que você se apresente e se submeta à minha vontade. Aí ele completa dizendo assim, ofereçam como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Esse momento de culto que a gente está aqui fazendo é um culto racional. Aí eu estava vendo um pregador falando, que eu gosto de aprender, e esse falou que esse racional, lá no original, né, no grego, que quando a Bíblia foi escrita, essa parte aqui foi escrita, não é um racional da razão, aquela coisa assim, eu não posso chorar, eu não tenho emoção. Não é isso. É um culto lógico. É um culto, você está fazendo as coisas com consciência. Tudo que você está entregando, ninguém está te enganando aqui. Porque existem pessoas em algumas religiões aí, em algumas igrejas, que depois falam que vai processar a igreja porque entregou tudo. Porque eles falam que foram enganados. Aqui, o culto racional, ninguém engana ninguém. Você está entendendo? O que está sendo falado aqui, se é da parte do Senhor, está entrando no teu entendimento, você está entendendo. Realmente eu preciso abrir mão disso. Realmente eu preciso entregar isso para o Senhor. Realmente eu preciso consagrar minha vida ao Senhor. Realmente eu preciso abrir mão desse pecado. Vocês estão entendendo? Não é ninguém que está apontando o dedo aqui, falando, você tem que parar de fazer isso. Você tem que parar. Não tem ninguém apontando o dedo, a não ser o Senhor através do Espírito Santo. Isso é culto racional. Isso é um culto lógico. Isso é um culto que o Senhor pede de cada um de nós. Senão vai ser apenas uma reunião. Vai ser mais um dia que a gente está aqui. Mas o que Deus quer de nós realmente? Se entreguem. Porque eu tenho caminhos para vocês alcançarem que precisa da mesma medida da entrega, é a mesma medida daquilo que eu vou fazer na vida de vocês. Aí ele vai entrar no versículo 2, que ele diz assim, ó. E não sejam conformados com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita. Aí vem lá, sacrifício vivo, santo e agradável. Aí o versículo 2, para que experimenteis boa, agradável e perfeita de vontade de Deus. Já viu como que parece que é um degrauzinho que a gente vai crescendo? Se eu só ofereço um sacrifício vivo, talvez eu só vou experimentar a boa vontade de Deus. Mas se eu conseguir entender que eu apresento um sacrifício vivo, santo, talvez eu vá conseguir entender a vontade de Deus na sua plenitude. Porque existem tantas pessoas desigrejadas hoje. Primeiro, porque se magoaram com pessoas na igreja. Principalmente com líderes, com pastores. E segundo, porque não apresentaram um culto racional, lógico, de entrega. Que o Senhor vai confrontar a gente o tempo todo. O que Deus faz com a gente é confrontar. Confronta. Às vezes usa até o nosso irmão do lado. Às vezes usa até o pastor, a pastora. E a gente não está entendendo que é Deus confrontando. Porque a gente às vezes é mimado na fé. O que tem de gente mimado na fé, ó, um monte.
sabe? Mimadinho. Ah, eu não aceito, não. Eu não aceito que... Você está entendendo esse não aceito? E o que Deus ele quer criar em nós? Maturidade. Maturidade, quer fazer a gente crescer. Até para a gente aguentar as pancadas da vida. Já viu aquele pessoal que não aguenta nada? Porque foi criado com tanto mimo, aquela criança que foi criada com tanto mimo, quando chega no primeiro emprego que o patrão grita. Eu conheci um rapaz assim, que a mãe dele falava, não, filho, sai de lá, que eu não criei você para ninguém gritar com você. Ele tem mais de 50 anos, nunca trabalhou na vida. Mas porque a mãe criou assim, sabe? Não, você não nasceu para ser dominado por ninguém. E a gente sabe que a vida não é bem assim. A gente sabe que o patrão briga. A gente sabe que a vida vai apresentar situações que a gente precisa de maturidade. Aí Paulo vem falar assim, olha, eu quero que você se entregue para que vocês venham experimentar a boa, agradável e perfeita vontade. Mas uma coisa que ele fala antes, não sejam conformados. Conforma. Na forma. Aí eu estava até falando isso sobre quem cozinha, né? Não é minha praia muito cozinhar, né? Eu confesso o meu pecado. Não sei cozinhar muito bem. Mas quando você quer fazer um bolo em forma de coração, você bota na forma qual é a forma que você vai botar? De coração, né? Do jeito que você botar a massa naquela forma, ela vai crescer e vai sair formato de coração, não é? Se você quer uma forma de pudim, aquele furinho no meio, aí você bota naquela forma, não é verdade? A forma que você colocar é a forma que vai sair. Quando Paulo ele fala aqui, não vos conformeis, ele está falando isso para a gente. Vocês estão entrando na forma do mundo. Qual é a forma do mundo, gente? O que o mundo apresenta para nós o tempo todo? Qual é a forma que o mundo está? Não estou dizendo o mundo natureza, não estou dizendo o mundo a cachoeira, não estou dizendo o mundo a praia, né, que a gente gosta. O sistema. Hoje, qual é o sistema do mundo? O sistema do mundo é tudo liberado. O sistema do mundo não tem pecado. Você é livre, você pode fazer todas as coisas. O sistema do mundo, mulher é igual a homem. E até mais do que homem. O sistema do mundo, a forma do mundo, é pecado sobre pecado. Essas coisas todas que a gente vê. E o que está acontecendo com a igreja? Antigamente a gente conseguia ver um diferencial de quem era crente e quem não era. Hoje não tem mais diferencial. Eu não estou falando de vestimenta, não, gente, de roupa, porque eu acredito que antigamente tinha muito aquela questão de costume. Mas assim, o mundo, a igreja, ao invés de impactar o mundo, o que a igreja está fazendo? Está se igualando ao mundo. Está se igualando. Se lá no mundo tem baile, aqui na igreja pode ter baile, desde que seja gospel, né? Baile, gospel. Se lá no mundo tem funk, aqui na igreja pode ter funk, gospel. Desde que tenha a palavra gospel, é de Deus. Entendeu? E tantas outras coisas, estou apenas citando essas coisas, mas vocês podem botar a cabeça para funcionar. De tantas coisas que existem. Bota o gospel, fica maneiro. Luzes. Ah, mas aí essa semana eu estava lendo um comentário, aí o cara falou assim, não, mas a igreja ela precisa, não estou falando de atualização não, né? Mas a igreja precisa modernizar também. A gente está modernizado, gente. A gente usa um data show, né? A igreja está fazendo uma live na internet, onde a palavra está sendo pregada aqui. Isso aí não é problema aqui, ó. A gente está dentro da tecnologia hoje. Aí ele falou assim, a pessoa comentou assim, porque senão os jovens não vão achar graça na igreja. Então, quer dizer, a igreja está se adaptando para que os jovens achem graça e os jovens venham, a igreja oba-oba, que não tem substância nenhuma. Aí, quando acabar o oba-oba, no dia que a maturidade bater na porta e não tiver, o que acontece com esse jovem? Vai para o mundo. Aí você vê a estatística hoje que a maioria do pessoal já foi crente e é um desviado. Porque não recebeu uma palavra, uma doutrina que realmente traz. Gente, a Bíblia, ela, desculpa a expressão assim, mas ela não tem graça, não a graça de Cristo. Mas se você for ver o culto em si, a gente até faz muito barulho. Né? A gente toca mesmo, canta muito, mas não tem graça. Se você trazer a Bíblia nua e crua, aquela igreja, na igreja primitiva, o que eles faziam?
de extraordinário. Que luzes que ele tinha, que internet que eles tinham. Que violão. Não tinha violão não, gente. Não tinha nenhum tamborzinho. Os salmos que eram cantados de milhões de pessoas se convertiam. Milhões não, milhares de pessoas se convertiam. O que aconteceu com a igreja? A igreja se modernizou. Aí entra na forma do mundo. Vamos lá atrair esses jovens. Vamos fazer o baile funk, vamos gospel, né? Vamos fazer isso, vamos fazer a discoteca gospel, tudo gospel. O pessoal até vem, fica maneiro. Fica show. Fica legal. Já fizemos algumas coisas assim, da festa da colheita. Inclusive, uma galera que acompanha a gente há um tempo se converteu na festa das colheitas. A Helena sabe disso. Quantos estão em Cristo, Helena, você que conhece? Em Cristo. Nenhum. Nenhum, né? Só lembrar. Nenhum. Porque o que acontece com a emoção? A emoção, ela realmente te empolga. A questão de... Mas Deus, o evangelho não é para empolgar. O evangelho é para salvar. É para confronto. Vai confrontar o quê? O meu e o teu pecado. Vai falar para mim e para você, você está errado nisso. E não é bom ouvir quando Deus fala para a gente naquilo que a gente está errado. Quando Deus fala para mim, fala assim, você é arrogante, você é invejosa, você é mentirosa. É bom ouvir isso? Você é fofoqueira. É bom? Ah, é ruim pra caramba, não é? Mas é isso que a palavra de Deus viva, crua, ela fala para mim e para você. Aí ele fala aqui, ó, não vos conformeis com este mundo. Não entra na forma. Não entra. Não entra. Busque em Deus. Eu creio que Deus tenha estratégias de evangelismo. Eu creio. Mas não entra na forma do mundo. E nem entra na questão assim, porque a igreja ali faz, vou fazer também. Porque a visão que Deus deu para a igreja lá, glória a Deus, que ele caminhe. A visão que Deus dá aqui, glória a Deus que nós caminhamos. A visão que Deus, está entendendo? Porque o que acontece é muito isso. A gente entra na forma não só do mundo, mas das igrejas. Porque lá fez, olha, deu certo, e a gente faz do evangelho um mercado, né? Uma empresa que você faz isso, você cria aquela pirâmide e você vai conseguindo. Não é isso que Cristo quer para nós. Ele fala aqui, ó, não entre na forma deste mundo. Aí ele fala de outra palavra, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Então, conforma, não entra na forma, e transforma. O que a palavra trans ela traz para a gente? A gente sabe muito bem o que trans traz para a gente, né? Hoje, inclusive, a mídia fala muito dos trans. Mas, realmente, a palavra trans ela quer, é uma mudança, realmente. É uma mudança. Trans é uma mudança. Vocês sabem do que eu estou falando, porque hoje é um assunto mais falado. Mas, de acordo com a palavra, o que ele quer? Ele quer que a gente não entre na forma, mas transforma. Transforma. Como é que vai haver essa transformação, pastora? No entendimento. Como que acontece uma transformação? Tudo começa no entendimento. A emoção é muito gostosa. Eu sou uma pessoa muito emotiva. Na presença de Deus, eu sinto a presença de Deus, eu me emociono. Eu gosto de sentir a presença de Deus, me emocionar, eu gosto. Mas, graças a Deus, o Senhor conseguiu me dar maturidade para entender que mesmo se eu não chorar, Deus está ali. Mesmo se eu não me emocionar, Deus continua ali me confrontando. É isso que a gente precisa crescer em Cristo Jesus. Porque no dia que não houver choro, Deus não está. E hoje o culto foi uma benção. Por quê? Porque eu chorei. E o dia que você não chora, quando não foi benção? Primeiro, porque o culto não é para a gente. Né? O culto é para Ele. Então, se a gente está aqui, a gente, né, Deus ajuda que a gente tem os instrumentos para ajudar, tem uma galera que gosta de louvar o Senhor, a gente consegue oferecer nosso culto. Mas o culto não é para a gente, é para Ele. Então, a gente precisa entender que é mente. Eu não vou entrar na forma, não conforme, não entra na forma, mas transforme. Como que eu vou transformar? Pela renovação da mente. E como que acontece isso? Como que é essa renovação do vosso entendimento? Ter realmente o entendimento do que Deus está pedindo para cada um de nós. Talvez o que Deus esteja pedindo para mim é diferente do que Deus está pedindo para a Magna, que é diferente do que Deus está pedindo para Dilson. Deus ele não trabalha com a massa. Você está entendendo? Com o povão. Deus trabalha na individualidade. Talvez Deus esteja pedindo coisas para a Elaine que talvez nunca me pediu. O que a gente precisa fazer? É ficar atento, ouvindo a voz, renovação da mente.
Renovação da mente. Aí eu quero ler um texto que eu achei muito bacana. Mateus, capítulo 6, versículo 22 e versículo 23. Acharam, sim? Olha o que diz essa palavra. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. Eu queria desafiar você a mudar. Não estou atualizando a Bíblia, não. Mas assim, a gente vai mudar aqui. Aqui fala da candeia, versículo 22. A candeia do corpo são os olhos. Mas no lugar de olhos, a gente vai colocar mente. Mente. E no lugar do corpo, a gente vai colocar vida. Porque a Bíblia ela usa muitas expressões como coração. O nosso órgão, o coração, ele é para bombear, né, o sangue. Quando fala de coração, fala de emoções, fala da alma. Então, aqui, agora você entendendo aqui, ó, vê se você não entende melhor. A candeia do corpo é a mente. É a mente. Porque os olhos são dois, mas a mente é uma. A candeia do corpo é a mente. De sorte que, se a tua mente for boa, toda a tua vida terá luz. Não faz mais sentido? Para a gente entender? Tudo começa na mente. Tudo começa aqui, olha. Não é à toa que o Senhor ele vai sempre falar de entendimento. Você vai ler sempre a palavra entendimento, o temor ao Senhor. É o princípio da sabedoria, que tem a ver também, mexe com entender. Tudo tem a ver com entendimento. Filho meu, não te estribes no teu próprio entendimento. Não caia no teu próprio entendimento. Aí aqui Jesus está falando sobre tesouro, porque aqui ele vai falar de tesouro, não ajunteis na terra, onde a traça coisa, mas ajuntar no céu. Aí ele vai falar que a candeia, gente, era uma luminária que era usada em casas antigas. Principalmente lá, era bem antigo, mas eu acho que algumas pessoas aqui pegaram na casa das avós eu peguei um pouquinho de ver aquela lumináriazinha que era com querosene, não era? Até aquele cheiro, lamparina, né? Tipo candeia, lamparina. E aquele lugar, aquela lamparina não tinha luz elétrica, né? Eu peguei um pouquinho, porque eu sou muito jovem, igual a Salete, né, jovem? Sou muito jovem, igual a Salete, assim, né? Elaine também, né? Elaine falou que nós somos muito jovens. E aquela lamparina, ela tinha que ser colocada num lugar alto, né? Tinha que ser colocada num lugar alto, porque senão, se você botasse embaixo, não iluminava bem. Ela colocada em lugares estratégicos para iluminar. Aí ele vai falar que a luz do corpo é a mente. Para o teu corpo ter luz, a tua mente precisa funcionar muito bem. A tua mente precisa entender o que Deus te chamou. Aí eu lembro de um versículo que está escrito lá em Coríntios, que fala assim, e levando todo pensamento cativo à obediência a Cristo. Pensamento, mente. Tudo começa aqui, gente. Se a gente conseguir em Cristo Jesus repreender aqui na mente, muitas palavras não vão chegar aqui. Se a gente conseguir em Cristo Jesus repreender coisas aqui, eu não vou ofender. Se a gente conseguir entender aqui, começar a repreender aqui, todo pensamento começa aqui. Você às vezes está parado, já viu? Está parado do nada, começa a pensar besteira. Só comigo que acontece? A AVC aqui só... Você começa a pensar besteira, vem um pensamento que você sabe, caramba, por que eu estou pensando nisso? Se você conseguir repreender aqui, eu tenho certeza que muitas coisas vão mudar. Você vai conseguir não praticar aquilo em nome de Jesus, por causa dele, por conta do que ele fez por nós. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quer ver outro texto? Lucas 6,45. E a chuva cai. Lucas 6,45. Olha aí o que diz essa palavra. Lucas 6,45 diz assim: o homem bom
do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a tua boca. Agora vamos mudar esse coração aí para a mente. Vamos pensar que esse coração, que não é esse órgão que bombeia nosso sangue, seja a nossa mente. Eu vou ler novamente. O homem bom, do bom tesouro da sua mente, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro da sua mente, tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a tua boca. Esse versículo, a outra versão eu prefiro, que fala, a boca fala do que está cheio a mente. Do que está cheio o coração. Do que a tua mente está cheia? Do que a tua mente está cheia? Precisa realmente trabalhar na mente. Trabalhar a nossa mente em Cristo. Paulo fala isso. Outro versículo fala assim, mas vós tendes a mente de Cristo. Como era a mente de Cristo? Em nenhum momento Cristo pensou nele mesmo. Nenhum momento. Não sei nem como Jesus dormia, gente. Eu acho que quando ele aproveitava um momentinho, ele dormia, porque a vida dele aqui, no seu ministério, foi viver para Cristo. Aí você vai falar, mas também Jesus é Deus. Paulo, o que Paulo fazia? Respirava Cristo, vivia para Cristo. No final da sua vida, no final do seu ministério, foi abandonado por todo mundo. Foi abandonado por todo mundo. Ele só fala assim, porque fulano me largou, né? Ô filho, manda para mim as capas, porque ciclano me largou. Mas ele viveu Cristo o tempo todo. Vós tende a mente de Cristo. Então, o que eu quero trazer com essa palavra para os nossos corações hoje? Vamos voltar lá para Romanos. E a gente vai ler novamente, com todo esse entendimento que o Senhor está nos trazendo. Diz assim, ó. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformado com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que as nossas mentes sejam renovadas em nome de Jesus. A palavra é a mesma. A palavra não precisa de renovação. Não precisa nem mesmo de uma linguagem diferente. Porque o Espírito Santo ele é poderoso para me traduzir, para te traduzir o que você precisa mudar. Que a nossa mente seja agora, assim, cheia da presença do Senhor. E que Ele transforme para que a gente tenha um entendimento, inteligência e sabedoria que vem dEle para vivermos todo o propósito que há no coração dEle. Amém?